Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, verso de número 5. Mateus capítulo 8, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus aos que o seguiam. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Verso de número 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo poder, ó Deus, que é manifesto sobre a nossa vida nessa hora. Entendemos, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Os testemunhos, ó Pai, que já foram pronunciados aqui hoje nessa noite, enchem a nossa vida, o nosso coração de esperança. Eu quero te louvar, ó Deus, porque esses testemunhos são provas de que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda age, de que o Senhor está com a tua igreja. Senhor, abra o céu, a revelação alcance a nossa vida e que saiamos daqui, Senhor, melhores que entramos. Que possamos verdadeiramente colocar, Senhor, em prática aquilo que a tua palavra vai trazer ao nosso coração na noite de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? O texto lido vai mostrar que Jesus, entrando na cidade de Cafarnaum, logo um homem vai correr ao seu encontro, se prostrar a ele e fazer um pedido. O pedido é para que Jesus opere sobre a vida de alguém que está em sua casa. E o fato de estar em casa não significa que tenha o mesmo sangue. É apenas um servo, alguém que trabalha naquele lugar. E isso me chama muito a atenção, porque às vezes o valor que estamos dando às pessoas está sempre relacionado à proximidade que elas têm com a nossa vida. Nesse tempo, um servo era um escravo. E um escravo poderia ser tratado de qualquer maneira. Mas aquele que é seu senhor, está indo até o Senhor, interceder e clamar para que algo possa acontecer na vida dele. Às vezes nós não estamos pensando muito em quem está próximo, mas é distante. Porque nós olhamos mais para dentro da nossa casa, no campo família. Os irmãos, os tios, os primos, e aparece familiar de tudo enquanto é tipo, e às vezes nos esquecemos de pessoas que estão perto da gente, mas ainda não estão no Senhor. O caso aqui é enfermidade. O servo está doente. Essa versão diz que ele está paralítico, que ele jaz na cama, que ele não tem acesso até a pessoa de Jesus, mas o centurião teve, foi, correu, pediu, e Jesus no versículo 7 falou: eu vou lá curá-lo. Eu tenho certeza que 99% dessa igreja que hoje, nessa noite, ia levantar a mão e dar um glória a Jesus,
porque a única coisa que ele queria era essa, um milagre na vida daquele que ele clamava. E ao ouvir essa palavra, ele vai falar: não, Senhor, eu não quero que o Senhor vá na minha casa. O Senhor não precisa entrar lá. Eu não tenho a dignidade de receber alguém como o Senhor dentro da minha casa. Talvez nós não partiríamos para esse tipo de relacionamento com o Senhor, porque o Senhor já estava atendendo o nosso pedido de oração. O Senhor já estava dando a resposta daquilo que nós estaríamos pedindo a Ele, mas Ele fala: eu não quero que o Senhor vá na minha casa, o Senhor não precisa entrar naquele lugar, apenas libere uma palavra, porque eu tenho certeza que a tua palavra é poderosa para fazer uma obra lá. Pensando dessa maneira, toda a igreja sabe que basta Deus falar. Todos os crentes dentro dessa igreja hoje, servos de Deus, têm no seu coração o desejo de ouvir a voz do Senhor. Ouvir o Senhor é bom, é importante. Ouvir o Senhor é a certeza de que aquilo que saiu da boca dele vai acontecer na nossa vida. Mas o que me preocupa é, mesmo havendo o desejo dentro do nosso coração, o que eu preciso fazer para que Deus fale aquilo que eu estou pedindo para Ele falar. Porque mesmo o Senhor falando: eu vou lá curá-lo, não foi suficiente para satisfazer, porque a fé desse homem é capaz de dizer: o Senhor nem precisa ir lá, basta o Senhor liberar uma palavra daqui, porque a tua palavra vai provocar um efeito no lugar que eu tenho necessidade que a tua glória se manifeste. Então nós vamos olhar para isso e nós vamos ver que a fé desse homem vai provocar admiração em Jesus. Nós tentamos admirar, trazer satisfação ao coração do Senhor, alegria, de muitas maneiras. Mas esse homem conseguiu através da fé. E pensa num Deus, quando está feliz, é um Deus que abençoa a nossa vida. Então parte do nosso ponto de vista fazer Deus feliz para que Deus faça aquilo que nós temos pedido a Ele. Mas vamos compreender um pouco melhor esse texto. A Bíblia vai dizer que Jesus está entrando em Cafarnaum. Ninguém vai levantar, ninguém vai ser liberto, ninguém vai ser curado, não vai haver um sermão, mas na entrada de Jesus Cristo, o centurião já vai correr aos pés dele, se prostrar e falar para ele qual é a sua necessidade. O fato de Jesus entrar e esse homem já ir pedir, desperta muito o nosso interesse nessa noite. Porque para que Deus fale em relação àquilo que eu busco, eu preciso entender o momento em que Deus está agindo sobre a face da terra. A cidade de Cafarnaum, ela fica localizada bem na região da tribo de Naftali. E quando nós vamos estudar um pouco da história bíblica, nós vamos ver que essa região foi o caminho de entrada para que um rei assírio pudesse entrar, invadir e destruir o povo de Deus. E preste atenção nisso que eu tenho a dizer. A entrada desse rei, ela é amistosa. O meu exército é forte, eu não vou machucar ninguém, eu não vou ferir ninguém, eu não vou tirar ninguém. E aí nós vamos ver que o inimigo entra em alguns lugares sorrateiramente. Mas com o passar do tempo ele vai começar a realizar o seu projeto. E qual que é o projeto do inimigo? Eu não posso deixar o povo de Deus como está, unido. Eu vou começar a tirar o povo de Deus da sua casa e mandar para a terra distante. Então ele entrou, ele surgiu como um opressor, mas ele não praticou a maldade, mas com o passar do tempo ele pegou o povo e tirou o povo da terra. Você já percebeu quantas pessoas saem do nosso convívio? Você já percebeu quantas pessoas saem da nossa igreja, do nosso grupo de jovens, do nosso grupo de adolescentes, sem nós termos uma explicação para isso? Entrar, o inimigo entra sorrindo, mas levar para fora da terra de Israel, ele leva na base da espada. Isaías vai dizer que essa terra agora é uma terra que está caminhando no meio das trevas. É uma terra que está conhecendo um período de morte. Mas Isaías vai dizer que a terra que conheceu o período da sombra e da morte seria privilegiada por um dia contemplar a luz de Deus que se manifestaria naquele lugar.
Agora o centurião está olhando para essa situação. Jesus está entrando. E o momento não é pedir depois, clamar depois, orar depois, esperar acontecer na vida de alguém para que eu tenha certeza para que vai acontecer na minha vida. Não, a partir do momento que a luz brilha, é hora de se prostrar aos pés do Senhor e clamar, porque Ele vai atender a nossa oração. Então eu preciso entender o momento e a circunstância em que Deus está agindo. A entrada de Jesus nesse lugar significa que as trevas estão caindo por terra. Se não há trevas, não há enfermidade. Se não há enfermidade, não há paralisia. Se não há paralisia, não há sofrimento. Então eu vou clamar aquele que é poderoso, aquele que pode fazer, aquele que é capaz, aquele que é diferente, aquele que é incomparável, porque eu entendi que o momento de Deus fazer alguma coisa é esse. Deus quer fazer e quer fazer agora, irmãos. Eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Deus quer fazer e quer fazer agora. É tempo de Deus agir sobre e através da nossa vida. Por isso não deixe você para depois. Porque a luz está brilhando nesse tempo. Porque a palavra diz que o tempo de sermos cheios do Espírito de Deus é esse. Não é daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, não é daqui a 100 anos, não é para a próxima geração, é para agora. É para a nossa geração, é para a nossa igreja, é para o nosso povo, é para os nossos jovens. São os nossos adolescentes que se levantarão cheios da presença de Deus, que reconhecerão que é tempo de Deus fazer. Então eu quero que Deus fale uma palavra só, mas eu não consigo entender o tempo. Eu não consigo entender o momento. E esse centurião, ele vai mostrar que mesmo sendo romano, eu tenho um pouco de conhecimento da palavra. Aquele que foi dito lá atrás que se manifestaria, acabou de entrar na cidade, eu vou me lançar aos pés dele. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, entenda que é tempo dessa promessa se cumprir. Entenda que é tempo dessa promessa se realizar. Entenda que está chegando a hora de Deus realizar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua parentela, sobre o teu trabalho, sobre os teus estudos, algo que está prometido a você. Mas enquanto muita gente está só olhando o Senhor, tem um que está correndo aos pés dele e está falando: eu vejo a presença de Deus na tua vida, eu sinto que tu é a promessa dita lá atrás, e eu vou clamar porque eu sei que tu podes fazer. Aí o Senhor vai dizer: tudo bem, eu faço, eu cumpro. Porque Ele entendeu o momento. Diga para duas pessoas: é momento de promessas cumprirem. É momento de promessas se cumprirem. É momento de promessas se cumprirem. Só Amanda entendeu, vou falar até amanhã. É momento de promessas se cumprirem. A terra foi assolada, mas a luz está chegando. A terra conheceu a morte, mas a luz está chegando. A terra conheceu o cativeiro, mas a luz está chegando. A terra conheceu a solidão, o maltrato, a humilhação, a vergonha, a enfermidade, a dor, mas a luz está chegando, e a luz vem para cumprir aquilo que foi prometido. Levante a tua mão nessa noite. Abra a tua boca para adorar a Deus. Porque o lugar que conheceu o sofrimento vai conhecer a glória e o poder de Deus. O lugar que conheceu a vergonha vai ver a mão de Deus agindo em teu favor. Se você pode, adore o nome de Jesus. O momento é esse. Por quê, pastor? Deus quer trazer crescimento à sua igreja. O momento é esse.
Porque Deus quer trazer prosperidade aos seus filhos. Por que, pastor, prosperidade nesse momento da vida? É porque o nosso país está em crise. Aí é onde o Senhor vai mostrar: quem me serve, tem. Quem não me serve, precisa me conhecer. E como conhece? Olhando para a vida daquele que está abençoado pelo Senhor. Então o momento de acontecer agora, é agora, não vai ser depois. A hora do teu ministério ser levantado é essa. A hora da tua chamada começar a decolar é essa. E Ele não vai deixar para depois, Ele vai se prostrar aos pés do Senhor. Segunda coisa que Ele vai falar, e Ele vai nos ensinar através do seu comportamento. Ele vai dizer para Jesus da seguinte maneira: Senhor, eu tenho um criado que jaz na minha casa. Ele traz a questão do seu problema, mas ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, os papéis estão invertidos aqui. Porque na realidade, talvez era para o judeu chamar o centurião de Senhor. Então ele é o opressor que agora está se humilhando aos pés de alguém que era para estar sendo humilhado. Eu preciso aprender a me comportar diante da presença de Deus. Não importa a posição que eu tenho, o Senhor é o Senhor. Não importa em quantas pessoas eu mando, o Senhor é o Senhor. Não importa qual seja o meu cargo na cidade, eu estou prostrado aos pés de alguém que é maior. Aonde está o nosso problema, pastor? O nosso problema está em, às vezes, gozar das nossas posições e não nos prostrar como devemos aos pés de alguém que é maior do que todos que estão aqui dentro. Mas, pastor, eu vou me humilhar. Ele é opressor e está se humilhando. Mas, pastor, vão apontar minha vida, vão falar que eu sou crente, vão falar que eu vou para a igreja. Ele é alguém que descia o chicote, quebrava o sarrafo, tinha que cobrar dos judeus, mas ele está falando: presta atenção, eu tenho uma necessidade e eu entendo que só o Senhor pode realizar aquilo que eu quero. Então eu não tenho vergonha de me prostrar aos teus pés, de clamar ao Senhor, no meio da praça pública, no meio de qualquer pessoa. Eu sei quem tu és e sei o que o Senhor pode fazer. Então presta atenção, tem alguém na minha casa. Às vezes está difícil de nós nos humilharmos em favor da nossa própria vida. E ele resolveu se humilhar em favor da vida de alguém. E nós estamos no mês da evangelização. E eu tenho fé em nome de Jesus que pelo menos 80% das pessoas que estão aqui já ganharam uma vida para o Senhor esse mês. Amém? Ainda não? Está tentando? Vai conseguir? Porque essa vida que está sofrendo precisa de alguém que sabe quem Jesus é para interceder por ela. Aí Jesus vai falar: eu nunca vi uma fé assim, mas a gente tem que ter fé até para ganhar alguém para Jesus. Eu vou para Peruíbe no sábado, mas Deus vai me usar, eu vou ganhar 10, vou ganhar 20, vou ganhar 30 pessoas para o Senhor, eu vou ganhar um só que seja. Mas a gente não consegue ganhar ninguém se não começar prostrando aos pés do Pai. Oramos para tantas coisas, mas não oramos em favor de outras vidas. Oramos por toda a nossa casa, mas não oramos em favor de outras vidas. Lembramos de toda a nossa parentela, mas nos esquecemos dos que estão doentes, paralíticos, caídos e jogados e não vão chegar a Jesus. Mas eu preciso abrir os olhos de alguém nessa noite. Se um paralítico não vai chegar ao Senhor, não vai ter acesso a Ele, você tem. Se tem alguém que está doente, você não está. Se tem alguém que está de cama, você está de pé e ainda está na presença do Senhor. Então é momento de se lembrar
Tem alguém que é importante para mim. Tem alguém que é importante para o Senhor. Tem alguém que precisa ficar de pé. Eu preciso repetir essa frase. O centurião não se conforma do seu servo que está caído dentro de casa. E ele vai até Jesus e fala: uma palavra tua é poderosa para levantá-lo. Uma palavra tua é poderosa para mudar a sua vida. Não precisa nem ir na minha casa. Pode deixar que eu falo de ti quando eu chegar lá. Terceira coisa que nós precisamos aprender com esse homem. Ele vai virar para o Senhor e vai falar para o Senhor: eu só preciso de uma palavra tua, porque eu também sou sujeito a autoridades. Sempre quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que a gente presta atenção, esse cara mandava num monte de gente. Então ele fala com Jesus, porque ele sabe o que é mandar. Mas quando ele está falando, eu também estou sujeito a autoridades, ele está mostrando para Jesus que ele sabe obedecer. Eu sei reconhecer quando alguém maior do que eu está falando. Eu sei o que é ser submisso. Eu sei o que é obediência. Eu reconheço quem é a autoridade. Tudo bem, meu filho, eu vou na tua casa. Não, não precisa o senhor ir, basta o senhor dar uma palavra. A palavra não é em relação ao doente, mas a palavra é direcionada à doença. Da mesma maneira que uma autoridade me manda e eu obedeço, se o Senhor abrir a tua boca, aquela doença ela vai cair por terra na hora que ouvir a tua voz. Alguém precisa entender isso aqui nessa noite. Nós estamos colocando os nossos problemas em um status muito maior do que Deus. E acabamos chegando diante de Deus com pensamentos de que não vai acontecer, é grande demais, é um problema muito grande, eu não vou conseguir resolver, essa história não vai mudar. Só que ele chega, presta atenção, Senhor, eu sei o que é submissão. Eu sei quando alguém maior do que eu fala, e quando o meu líder me manda, eu trato de fazer logo aquilo que ele me mandou, e eu sei que o Senhor é maior do que qualquer problema que está dentro da minha casa. A tua palavra vai chegar lá. A tua palavra é maior, a enfermidade vai ouvir a tua voz, a enfermidade tem que se prostrar aos teus pés, esse problema tem que cair prostrado aos pés do Senhor, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. E por favor, irmão, entenda isso, é romano, não é judeu. Não cresceu ouvindo a lei de Moisés, mas está discernindo que é tempo de ser abençoado. Mas entendeu que o seu problema é menor que o seu Senhor. E eu vim aqui em nome de Jesus abrir os teus olhos e os teus ouvidos nessa noite, que o teu problema é menor do que o Senhor que tu serve. Ele parece grande, mas o Senhor que você prostra os teus joelhos é maior. Ele parece imbatível, mas o Senhor é maior. Parece que não vai mudar, mas o Senhor é maior. Existem pessoas que entraram dentro dessa igreja hoje, nesse culto, com sentimento no seu coração: será que eu consigo? Teu Deus é maior. Será que eu alcanço? Teu Deus é maior. E o meu casamento, Senhor, será que vai acabar? Não vai, o Senhor é maior que o problema do divórcio, que o problema da contenda, que o problema do desemprego, que o problema da briga, que o problema da decepção. Aí ao que ele fala: Deus, da mesma maneira que eu tenho que obedecer, esse problema tem que obedecer também quando ouvir o Senhor falar.
Eu quero dizer hoje, nessa noite, para alguém que está dentro dessa igreja, o teu problema vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu vou repetir isso, para entrar no teu coração de uma vez por todas, que o teu problema vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. A tua dificuldade vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. O teu desemprego vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Aquele que tinha condições de te demitir, vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Quero pegar até o testemunho do irmão, não é para demitir, é para promover. Alguns irmãos receberam isso para a glória de Deus. Mas da mesma maneira, Senhor, que eu obedeço, eu também mando. Então eu sei quem é o problema, e eu também sei quem tu és. Evangelizar é saber que nós estamos levando alguém, irmãos, boa nova. Boa nova essa de salvação. Boa nova essa que não pode ser pregada sem fé, sem humilhação, sem reconhecimento, sem saber quem o Senhor é. Eu quero que você entenda algumas coisas nessa palavra, porque às vezes nós estamos preocupados em chegar e ganhar a pessoa logo de cara. Mas esse homem não está falando para a pessoa de Jesus. Ele está falando para Jesus da pessoa que ele precisa ver o milagre. A nossa maior preocupação sempre é, eu preciso falar de Jesus para alguém. E esse homem vai mostrar, eu preciso falar para Jesus de alguém que precisa conhecê-lo de uma forma poderosa. Eu preciso chegar aos pés do Senhor e mostrar para Ele alguém que precisa de um milagre que só Ele tem para fazer. Mas pastor, ele não pregou, ele não falou, ele não fez, ele não deu folhetim, não, ele não deu nada, mas presta atenção. Jesus vai falar para ele, tem um milagre que vai acontecer lá na tua casa hoje, porque eu nunca vi fé nenhuma assim, eu nunca vi ninguém com tanta determinação, eu nunca vi ninguém com tanta confiança, eu nunca vi ninguém com objetivo desse. Tudo bem, Senhor, na mesma hora que o Senhor falou, o milagre aconteceu. Agora eu quero que você veja esse centurião voltando para a sua casa e encontrando um servo de pé. Você recebe profecia? Hoje você vai voltar para casa e ver alguém que viveu um milagre enquanto você estava na presença do Senhor. Se você recebe isso, adore o nome do Senhor com mais alegria. Você está aqui, mas Jesus está mudando lá. Você está aqui, mas Jesus está operando lá. Você está ouvindo o Senhor falar face a face, mas o problema está ouvindo o Senhor falar daqui. Existem problemas que estão caindo por terra agora, e você só vai chegar e contemplar aquele que estava caído de pé para a glória de Deus. Mas aí ele vai chegar em casa, vai conversar com o seu servo, vai ver o seu servo e vai falar, eu não sei o que aconteceu, eu estava doente, eu estava mal, eu estava de cama, e de repente eu fiquei de pé. Mas aí o centurião pode falar, eu sei o que é que aconteceu na tua vida. Eu quero apresentar para você quem foi que fez o milagre. Eu quero mostrar para você o que foi que aconteceu enquanto eu estava fora da minha casa. Nós queremos que pessoas aceitem o Senhor Jesus para que elas possam viver o milagre. Mas não existe nada mais eficiente do que alguém viver um milagre feito por Jesus. E depois você chegar e falar, eu estava orando por tua vida. Eu estava clamando por você. Enquanto eu vi você doente, eu fui até os pés do Senhor, porque eu sabia que Ele tem poder para curar a tua enfermidade. Eu estava vendo a tua necessidade. Eu estava vendo a tua vergonha, e enquanto você estava sofrendo, eu fui até o Senhor para Ele transformar essa escassez e multiplicar as bênçãos dEle sobre a tua vida. Eu quero que você entenda isso nessa noite.
quero que você guarde essa palavra no seu coração. Porque Deus está falando, você tem acesso a mim. Para que eu opere e atue na vida de pessoas que estão caídas, que não têm esse acesso. Você se relaciona comigo. Você tem intimidade comigo. Você fala e eu escuto a tua voz, mas por favor, pare de pensar só em você. Pare de pensar apenas na tua casa. Você tem autoridade para alcançar muito mais pessoas que você imagina. Jesus vai dizer, pode ir para a sua casa, teu servo vai estar curado. E eu quero que você grave essa palavra, porque é do Senhor. Mas eu estou falando para você, tem milagre acontecendo agora, nesse momento. Pode marcar, são 5 minutos para 21 horas. Mas quando você chegar em casa, ou na casa de quem você pediu, o que você vai ver é mudança. Pegue na mão de alguém e diga para essa pessoa, existem mudanças que vão acontecer a partir da tua vida. Pessoas vão ser transformadas a partir da tua transformação. Enfermidades vão cair por terra a partir da tua oração. Vidas vão aceitar ao Senhor a partir da tua pregação. Como assim, pastor? Não, quando você chegar para pregar, você já vai ver de pé, já vai ver liberto, já vai ver trabalhando, já vai ver abençoado. Eu não entendo o que é que está acontecendo, não. É que eu estava aos pés do Senhor por tua vida. Enquanto você não orava, eu orava. Enquanto você não pedia, eu pedia. Enquanto você não tinha esperança, eu tinha esperança por você. Aleluia. 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 O que estava para acontecer na vida desse servo era a morte. E talvez hoje, nesse culto, você é um patrão. Você é um senhor de alguém. Chefe, encarregado, líder, eu não sei qual é que é a tua posição, mas preste atenção, posicionado aos pés do Senhor, quem está caído pode ficar de pé, quem está doente pode ser sarado, quem está cativo pode ser liberto, e eu não sei se você se esqueceu, irmão, mas essas pessoas estão precisando da gente. São pessoas que nós estamos preocupados, vamos ganhar eles para a igreja, não vamos ganhar eles para Cristo. Depois a gente traz para a igreja. Vamos clamar para que os grilhões caiam por terra. E quando estiverem libertos, aí nós trazemos para a igreja. Vamos orar para que as suas necessidades sejam supridas. E quando eles não entenderem o porquê da provisão, nós vamos apresentar a eles o Deus que já está multiplicando as coisas. Levante a tua mão em nome de Jesus. Receba a autoridade da parte de Deus para interceder por alguém nessa hora. Receba a virtude do Espírito Santo para orar por alguém nesse momento. Existe alguém dentro da tua casa, próximo ou distante, existe alguém na rua onde você mora, que você sabe quem é ou não, que você tem intimidade ou não, e a diferença está no acesso. Você tem acesso ao Senhor, você viu a luz resplandecer, você entendeu que é tempo de vitória, você entendeu que Ele é Deus, você entendeu que o problema é menor que o teu Senhor. Então
em nome de Jesus, é hora de você fazer alguma coisa. Feche os seus olhos, por favor. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Vai deixar morrer? Ou vai orar enquanto está vivo? Vai deixar morrer? Ou vai orar enquanto está vivo? Vai começar a clamar? Ou vai deixar definhar em cima da cama? Não, não vou usar a cama, eu vou usar o barraco. Vai deixar definhar com o cachimbo na boca? Vai deixar definhar com o copo na mão? Vai deixar definhar com a corrupção? Vai deixar definhar de qual maneira? Eu não sei. Você tem acesso, você está na presença, a luz brilhou para você. Tem alguém que está doente e pode ficar de pé. Tem alguém que está doente e pode ser curado. Tem alguém que está precisando e a solução pode acontecer agora. Mas aí vai de mim e vai de você. Eu vou perder essa oportunidade, pastor? Não, essa oportunidade eu não vou perder. Eu vou aproveitar essa oportunidade agora. Alguém foi mostrado por Deus a você nesse momento. Eu vou te dar alguns minutos para você apresentar essa pessoa ao Senhor. E não se esqueça que enquanto você apresenta alguém, você também está se apresentando a Deus. Senhor, eu abro mão de toda a minha posição, de toda a minha soberba, de todo o meu status, eu me prostro aos teus pés. Não importa se eu sou presidente, governador, prefeito, vereador, não importa se eu sou líder, não importa se eu sou encarregado, se eu sou patrão, se eu sou senhor, eu sei que o Senhor é maior do que eu, e evangelizar é interceder, é clamar, é pedir. Faça isso, que enquanto você fala com o Senhor, a palavra do Senhor vai começar a chegar lá. Quem que é que vai ficar de pé hoje? Será que é aquele viciado? Quem será que vai ficar de pé hoje? Será que é aquela prostituta? Quem será que vai ser liberto hoje? Será que é aquele bebum que só anda caído, dando trabalho para as pessoas que estão em volta? Eu conheço os meus, e você conhece os seus. A luz já brilhou aqui hoje, nessa noite. A presença do Senhor já se manifestou em nosso meio. É tempo de alcançarmos promessas da parte de Deus na nossa vida, mas também é tempo de promessas de Deus acontecer na vida de outras pessoas. Existem pessoas miseráveis nesse momento, que amanhã ou até hoje mesmo terão alimento sobre a sua mesa, por causa que você clamou pela vida dela nesse momento. Existem pessoas que domingo que vem no culto do Mais Um vão entrar pela porta daquela igreja para conhecer o Deus que está operando milagre na vida dela agora. Mas eu acho que você não entendeu ainda o que o centurião fez. O centurião correu, se jogou, gritou aos pés do Senhor: faça uma obra dentro da minha casa. Opere sobre a vida daquele homem. Eu tenho certeza que o Senhor pode dar a vitória. Ele não teve vergonha nenhuma. Ele se despiu de toda a sua autoridade.
ele se lançou aos pés do Senhor em favor de alguém. E se essa semana vai ter evangelismo, irmão, Deus está falando, você pode evangelizar alguém que vai viver um milagre a partir de hoje. Algumas pessoas estão entendendo, ficando de pé. Outros estão se colocando de joelho. Tem alguns que estão orando um pouquinho mais alto. Mas fala, irmão, porque Deus vai falar depois que te ouvir. Eu vou repetir isso em nome de Jesus. A palavra que você tanto quer que o Senhor fale, só vai sair da boca dele depois que aquilo que está em você chegar aos ouvidos de Deus. Cadeias, doenças, vícios, separações. O Senhor é maior do que todas elas, meu Pai. E o Senhor pode, com uma palavra, colocar todas essas mazelas por terra nessa hora. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é grande. E eu entendo que o tempo de eu ser cheio do Espírito Santo é agora. Eu vou ver mudança, Deus, na minha vizinhança. Aquele meu vizinho que fica cheirando cocaína na porta da casa dele toda noite, Deus, ele vai ser liberto. Eu não vou ver mais ele saindo para cheirar, mas eu vou ver ele saindo para ir te adorar. Eu não vou ver mais ele sair para ir para a boca, mas eu vou ver ele sair bem arrumado, perfumado, cabelo cortado, de pé e cheio da tua presença para poder te adorar.